Aleluias, glória a Deus. Satisfação mais uma vez estarmos aqui reunidos na presença do Senhor para mais este culto online, o nosso culto da família. É um prazer, internauta, meu irmão, minha irmã, estar adentrando neste momento ao seu lar, à sua casa. Muito obrigado por se conectar conosco, muito obrigado por participar conosco. E fique aí ligadinho, porque certamente a palavra que Deus tem para o seu coração nesta noite será a bênção para a sua vida, para a sua casa e para toda a sua família. Convide aí o seu esposo, a sua esposa, se ele ainda não estiver aí contigo, seus filhos, muito importante os filhos estarem aí contigo, estarem sentados aí ouvindo esta palavra que Deus tem para a sua vida aqui nesta noite. Só para reforçar, eu gostaria de informar que esta transmissão está sendo realizada aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus da Regional Itatiaia, sob direção do pastor Adolfo Pereira. Nós somos do Ministério da Assembleia de Deus de Belo Horizonte, presidido pelo nosso pastor Simoni Hélio de Moraes, dos quais eu trago um abraço para você. Ismael de Abreu, e também a nossa intérprete, a sua filha, a irmã Lília, estará aqui nos auxiliando e nos ajudando a levar a mensagem de Deus para a sua vida. Amém? Pastor Ismael, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Daqui um pouquinho já vou te dar a oportunidade para você discorrer para nós este tema tão importante que nós escolhemos para este culto nesta noite. Falando ainda aqui da nossa igreja, nosso departamento de família, eu, mais a minha esposa Andréia, que está lá em casa cuidando da Bianca, nossa filha, nós temos tentado buscar atividades, coisas, assuntos pertinentes ao nosso dia a dia, assuntos que abrangem de fato a realidade atual da família, para que possamos levar até vocês algumas respostas que às vezes a gente não encontra com facilidade no nosso dia a dia, não é mesmo? E com isso nós gostaríamos de franquear a vocês que estão nos assistindo a participar conosco desta live, a participar conosco desta transmissão. Como que você pode participar? Deixando aí os seus comentários, porque atrás das câmeras ali vocês não vão ver, mas nós temos ali o Evandro, que está me apoiando aqui neste trabalho hoje, e ele vai estar anotando ali e posteriormente vai estar nos atualizando aquelas pessoas que estão aí ligadinhas conosco, ok? Que Deus vos abençoe. E tem também a possibilidade de você, caso você não queira mandar a sua mensagem direto aí pelo Instagram, direto pelo Facebook, você também pode estar mandando a sua mensagem pelo WhatsApp aqui da igreja, tá? E ao final do culto a gente lê aqui, faz a oração, enfim, a gente interage com vocês. O nosso número é o DDD 31 3047 2179. Amém? Antes de passarmos aqui a palavra ao nosso pastor, eu gostaria de ler uma reflexão que a Andréia preparou com carinho para vocês nesta noite. Esta frase ela diz assim, permita-me fazer a leitura dela aqui. Família, nosso maior patrimônio. Nenhum sucesso profissional compensa o fracasso do seu casamento. Nenhuma aventura compensa a perda da sua família e dos seus filhos. Ore e lute pela sua família. Perdoe sempre. Diga, eu te amo todos os dias, todos os momentos, em todas as oportunidades que você tiver. Diga, eu te amo. E nunca desista do seu maior patrimônio, a sua família. Amém? Que Deus em Cristo te abençoe. Fique conosco e farei agora uma oração e logo em seguida eu e meu amigo e pastor
Ismael, estaremos interagindo aqui, farei alguns questionamentos para ele. Se você também tiver o seu questionamento, a sua pergunta, a sua dúvida, queira fazer a sua participação, o Evandro está ligadinho ali atrás das telas para poder nos apoiar aqui neste evento. Amém? Antes de darmos início às perguntas aqui ao nosso pastor, eu gostaria que você, aí mesmo onde você está neste momento, fechasse os seus olhos por um instante. Nós estaremos fazendo uma oração e pedindo a Deus que Ele venha abençoar a sua casa, que Ele venha abençoar a sua família e que tudo aquilo que for ministrado aqui nesta noite, você possa ser abençoado aí através da palavra de Deus. Santo Deus e eterno Pai, Deus santo e poderoso, nós te agradecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui mais uma vez, reunidos através, ó Pai querido, das redes sociais com os nossos irmãos. Sim, Senhor, porque nós estamos passando agora por um período de um isolamento social que nos impede de fazermos as nossas reuniões, ó Pai. Mas, enfim, o Senhor preparou este dia, nesta noite, para que nós pudéssemos, ó Pai querido, aqui discorrermos a Tua palavra, Senhor Jesus querido, e levarmos ela através das redes sociais para cada família, Senhor. Deus, nós te pedimos que o Teu Espírito Santo visite agora este lar, ó Pai querido, este casal que de repente está com algum atrito, de repente está com algum problema, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, ó Pai, possa tocar neste casal através da palavra que for ensinada aqui nesta noite, a palavra que for ministrada aqui nesta noite, que ela possa adentrar neste lar, ó Pai querido, e ela possa fazer uma transformação, Senhor, em cada uma dessas famílias que estão nos assistindo aqui nesta noite, ó Deus. Nós te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, nos conduza aqui nesta noite, conduza o nosso pastor Ismael, para que ele possa levar aquela palavra direto do trono da graça a esta família, Senhor. Talvez a família já está num estado de irritação elevado, de repente está num momento de desespero, a depressão já tomou conta, mas que em nome de Jesus, o Espírito Santo do Senhor levará neste momento, através da Tua palavra, um bálsamo para este lar. E maravilhas serão feitas nessas famílias, ó Pai, e vidas serão transformadas, pois na Tua palavra há poder para isso. E nisso nós cremos, e é o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Graças a Deus. Pastor Ismael, um tema muito pertinente que nós escolhemos para esta nossa live hoje. Como manter o equilíbrio emocional da família em tempos de isolamento. O que a Bíblia nos traz a respeito deste assunto, pastor? Fique à vontade. Muito obrigado. Meus queridos irmãos e amigos, que a doce paz do Senhor Jesus Cristo continue sobre o seu lar, sobre a sua vida. É uma honra estar aqui na Igreja Assembleia de Deus do Itatiaia e com o nosso pastor regional, né? Pastor Adolfo, como foi apresentado, nosso irmão Hélio, né? Que tem essa preocupação de trazer para a sua vida esse assunto tão importante, essa questão emocional, que nesse momento tem sido intenso, né? É algo que nós precisamos saber lidar com as nossas emoções e com as emoções do nosso cônjuge e com as emoções dos nossos filhos. E não poucas vezes com as emoções dos parentes. Então, há uma necessidade, né, de um desenvolvimento dessa inteligência emocional e dessa capacidade que nós podemos desenvolver. E eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto bíblico que encontra-se nos Salmos. No Salmo de número 144, o versículo de número 12, na sua mocidade. Para que nossas filhas sejam como pedras de esquina, lavradas como colunas de palácio. Observe que
o desejo de Deus constante na sua palavra para a família é para que os nossos filhos estejam sempre se desenvolvendo, crescendo. E usa como, né, uma metáfora como uma planta, mas não uma planta qualquer, né, não uma planta raquítica, mas uma planta realmente desenvolvida, saudável. E uma planta desenvolvida e saudável, ela chama atenção. Por si só, ela já é bela. E quando bem tratada, ela vai dar seus próprios frutos, as suas flores, ou seja, ela tende a desenvolver-se, ela tende a chamar a atenção e saltar aos olhos. E é isso que Deus está dizendo. Olha, que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. E aonde? Na sua mocidade. E a mocidade é o momento lindo da vida, é um momento de força, é um momento de vigor, é um momento de projetos e de sonhos. E é isso que Deus deseja que os nossos filhos estejam com isso em mente. Vejam vocês como que o inimigo de nossas almas tem tirado a visão de tantos jovens. Quantos jovens têm perdido o seu sonho, têm perdido desejos, têm perdido projetos. E a prova disso é que um grande número de suicídios ocorre dos 14 aos 29 anos. Se nós pensarmos bem, como uma pessoa nessa faixa etária, iniciando a vida aos 14 anos, vai tirar a sua vida? Alguém com 20 anos de idade, com 25 anos de idade, o que está acontecendo com os nossos jovens, com a nossa mocidade? Então, não é isso que a Bíblia tem para as nossas famílias, para as famílias que creem em Jesus Cristo, para as famílias que esperam na Escritura, mas que sejam plantas, ou seja, desenvolvidas. O desenvolver aí é o desenvolvimento social, intelectual, é o desenvolvimento psíquico, uma estrutura psíquica de saber receber um não, de lidar com as frustrações, de lidar com as dores, de lidar com as perdas. Então, ser bem desenvolvido é ter essa capacidade. Hoje, né, muitas famílias vêm criando seus filhos só para vencer, um pensamento apenas de vencer e esquece de que há derrotas, esquece que há decepções, esquece que há frustração e não prepara as pessoas para isso. Então, daí nós temos nos deparado com inúmeras pessoas, adolescentes e até algumas crianças mesmo, falando em morte, falando em tirar a vida. E alguns casos já com tentativas e muitos obtendo, infelizmente, o êxito negativo, né? Então, isso é muito triste. Quando a Bíblia diz que para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas na sua mocidade. Lembre-se, a mocidade é um momento de ataques cruéis, ferrenhos, constantes. E naquele momento uma pessoa pode
realmente estabelecer o seu futuro ou comprometê-lo. Então, esteja atento com os seus filhos, com aquele menino, com aquela menina, abraçando, beijando, tendo sempre perto, que o seu filho possa entender que tem um pai que é amigo e que está pronto a ouvi-lo em todas as situações, em todos os problemas escolares, os problemas de amizade, os problemas íntimos, os problemas sexuais. Ele precisa entender que tem um pai que ele pode falar abertamente. A menina precisa entender que tem uma mãe que ela pode tratar de todos os assuntos abertamente, dos seus sentimentos. Quantas das vezes os filhos deixam de trazer um problema para o pai, para a mãe, trazer ao conhecimento deles, às vezes, um abuso, um assédio, para não entristecer os pais, que percebem que os pais não têm estrutura para lidar com aquilo. Para não causar dores nos pais, eles não trazem aquele problema. E é preciso, né, dar essa confiança ao seu filho, à sua filha. Traga o seu problema. Deixa eu estar caminhando contigo em todas as situações. Isso daí se chama uma planta bem desenvolvida. Um relacionamento bem desenvolvido, estruturado, né? Podemos dizer assim. E para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Observe que para as filhas é dado essa projeção de algo lindo, belo, de destaque e com sustentação. Coluna nos fala de sustentação, né? De apoio, de segurança no lar. Por isso que a Bíblia diz que quem encontrou uma esposa alcançou a bênção do Senhor. Porque se a esposa não estruturar o lar, não organizar o lar, a casa vira de ponta cabeça. Nós, maridos, pais, sabemos da importância, da relevância do papel feminino no lar. E as filhas precisam aprender isso com a sua mãe, em termos de organização, em termos de cuidado, pois ela estará mais adiante, estruturando lá. E ela precisa ter como exemplo o seu lar, a vida do seu pai e da sua mãe. Caso contrário, ela não desejará constituir um lar. Conheço mulheres que não estavam preparadas para constituir um lar. Constituíram. E quando o constitui, uma das primeiras coisas que elas dizem é o seguinte: não quero ter filho, porque a minha família foi uma decepção. E logo em seguida ela percebe também que não deveria ter casado. Então aquele casamento às vezes dura meses ou apenas 1, 2 anos. Ou seja, faltou essa estrutura. Essa pessoa não está preparada para ser uma coluna, para sustentar o lar. Que você, minha irmã, sabe muito bem o quanto cansa, o quanto estressa, o quanto esgota, não é verdade? E você está ali, segurando, sustentando, mantendo, às vezes, o seu marido, que você vê que já está naquela situação, não está dando mais nada em termos emocionais, mas você está ali sustentando esse marido, sustentando seus filhos, ajudando. Então, por isso que é dado essa colocação de destaque, né, e de beleza para as filhas, para as mulheres, que é de pedra de esquina lavradas e colunas de palácio.
que o seu lar seja um lar devidamente estruturado, cuidadosamente tratado. Lembre-se, uma planta só cresce quando ela é tratada, cultivada, regada. E isso demanda tempo, demanda custo, demanda disposição, trabalho, para termos aí uma pedra lavrada, não é diferente. Uma coluna bela de destaque, é muito trabalho. Então, empenhe-se e saiba que são coisas rápidas. Os nossos filhos crescem rapidamente. Aproveite, se você ainda tem os seus filhos pequenos, aproveite o máximo. Porque daqui a pouco eles serão independentes e você não terá mais condição de fazer. Que Deus abençoe o seu lar, que te dê a estrutura devida e que te dê a capacidade de estar bem atento, cuidando do seu filho, cuidando da sua filha, porque uma coisa é certa, se você não cuidar, alguém vai cuidar. Então, esteja atento. Não delegue isso para ninguém. Nem para professor, nem para professora, nem para parente. É você que tem que cuidar. Nem amigos, nem vizinhos. É seu filho, é sua filha. É sua responsabilidade. Quando você se descuida disso, alguém vai cuidar e os resultados serão tristes, negativos, e vai te decepcionar e vai te surpreender. Então esteja bem atento, orando pelo seu filho, orando pela sua filha, e dando toda a atenção e cuidado devido, e da mesma forma para com o seu marido, para com a sua esposa. Nós vamos responder agora algumas perguntas, voltando diretamente para a família, e que Deus, então, te abençoe. E desejando, pode mandar também a sua pergunta. Nós faremos o possível para tentar responder. Amém. Que bênção, né, meus irmãos? Que palavra abençoada. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela nos instrui em tudo. Nós estamos passando hoje por este período que já foi denominado como pandemia, e é algo, né, pastor, assim, tão inusitado, tão novo para toda a sociedade, né? E pelos contatos que estamos tendo, nós temos visto que algumas famílias têm tido dificuldade para se adaptar nesse novo formato de vida, né? Principalmente essa questão do isolamento social, porque por hora não tinha um tempo, né? Aquela correria, aquela faculdade, estudos, não tinha tempo para o relacionamento do casal. Perfeito. E agora o oposto, né? Com o isolamento, muitos estão confinados dentro de casa. E com isso começa a surgir algumas coisas. Dentre essas coisas, pastor, tem algo que chama muita atenção, que é a irritabilidade. Perfeito. Facilmente já começa a ter os atritos, porque o ambiente já está propício para aquilo. Então, a primeira pergunta que eu tenho para o irmão: como lidar com essa irritabilidade, não só entre os cônjuges, mas também entre os pais e os filhos? Perfeito. Um dos primeiros pontos que nós precisamos considerar é olhar, né, para dentro de nós mesmos e pensarmos: por que eu estou tão irritado? Estou irritado com o que e com quem? Será que a minha irritação é de fato com a situação que está aqui, com a minha companheira e tal? Ou é resultado de muitas preocupações? E resultado também de uma situação nova, de um ambiente novo, né? Um contexto que é totalmente inesperado, né? Sem condições de ser administrado e que causa muita inquietação
no nosso ser. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é lidar com você mesmo. Antes de responder algo que você ouviu que te deixou tão irritado, pare um minutinho, conte mentalmente até 10 segundos, né? Conta uns 10 segundos mentalmente, respire fundo, depois trata do assunto. Ou seja, não se permita, né, falar da forma que você recebeu aquela palavra e a emoção aflorou, porque depois você vai se arrepender. Você só é dono das suas palavras enquanto elas estão sob o seu poder. Mas depois que você proferir, você não tem mais como fazer voltar. Então, elas vão ferir, vão machucar, vão denegrir, vão humilhar, e você vai ficar muito mal. Então, meça bem as palavras. Se for o caso, não responda, não é isso? Não haja dessa forma. E evite, conforme o nosso pastor colocou aqui, não gritar com as crianças. Porque os gritos não resolvem. A única coisa que acontece é que elas vão aprender a gritar também. Então, meu pai grita, minha mãe grita, eu grito também. Então, evite fazer isso. Mas não muda o comportamento, não muda a forma de ser. Então, trabalhe nessa parte, tenha um momento seu para oração, para meditação e uma avaliação, né, o porquê que está agindo daquela forma. Talvez haja algo que ocorreu antes, né, uma experiência. A importância é para manter a calma e a serenidade no lar. E para fazer com que os filhos percebam que estamos numa situação totalmente diferenciada, mas que isso vai passar. Em muitos lugares a vida já está retornando, né, com os devidos cuidados, à normalidade. Então tende a retornar. Diante desse atrito que você percebeu que machucou, não tenha nenhuma preocupação, podemos dizer assim, nenhum cuidado excessivo, não fique tímido em pedir desculpa, em pedir perdão, até mesmo para o filho. Se você exagerou nas palavras, exagerou numa correção, chegue para esse filho, chegue para essa criança e peça a ele perdão, você não devia ter feito aquilo. Quando os pais fazem isso, eles só ganham com os filhos. Então, podemos dizer assim, é algo duro e difícil, mas a retratação, tanto paterna como materna, ou entre cônjuges, isso é algo espetacular. Isso sara, isso ameniza, isso traz paz ao lar. E quando a pessoa, interessante, né? E quando a pessoa ela não toma essa atitude, porque com essa atitude nós podemos entender que seria a resolução do conflito. Sim. E quando ela decide não resolver esse conflito? É possível que isso ocorra. Eu tenho alguns casos, né, de vários atendimentos que eu faço, e um deles me chamou muito a atenção, pois aquele pai, né, aquele marido, deveria se retratar com a sua família, devido a umas ocorrências nesse nível que nós estamos falando aqui. E ele não fez. Resultado, quando não há uma retratação, não há um reconhecimento, e aquele comportamento se mantém, ou ainda que não se mantenha, mas machucou, feriu,
querendo ou não, a pessoa não tem como apagar isso da memória. Tudo que a nossa memória registra é para a vida. Principalmente se for algo chocante, se for algo que causou dor. Então, isso vai causar um distanciamento entre o pai e os filhos, entre a mãe e os filhos. Muitos adultos hoje têm dificuldade de dar um abraço no pai, de dar um abraço na mãe, porque foi criada uma barreira. Algo que não deveria ter acontecido. E essa pessoa às vezes se converte, vai para a igreja e continua com essa dificuldade. E para quebrar isso, ele vai precisar ir até o seu pai, a sua mãe, abraçá-los e tal. E ele vai sentir uma dificuldade, porque aquele pai também sabe o que ele fez, aquela mãe sabe o que ela fez. Então, ao não se retratar, um distanciamento vai aumentar e causar-se uma certa indiferença. É um pai, mas é um pai distante. É uma mãe, mas é uma mãe distante. E que não há afeto, não há carinho, né? Não há liga. Isso é terrível para uma família. Verdade. E, infelizmente, dentro daquilo que o senhor comentou na hora que o senhor estava discorrendo aqui para nós, no texto da Palavra de Deus, é onde surge aí o início, a fagulha para muitos suicídios, né? Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui, pastor, que vai falar sobre, está voltada mais para aquelas pessoas que são muito sensíveis às frustrações. Porque às vezes ela casa achando que o casamento vai ser um mar de rosa. E aí vem uma pandemia, aí vem uma irritabilidade, gerou-se um conflito, não se resolveu aquele conflito. E agora a frustração? Como lidar com essa frustração? É verdade. Algumas pessoas são mais suscetíveis às frustrações. E esse lado é um lado extremamente interessante, delicado, que é essa questão da chamada suscetibilidade. Isso é tão delicado que nós estamos vendo nesse momento, ao tratar com esse vírus, né, que é considerado um vírus novo em termos de ação. Ele foi descoberto aí por volta de 2003, começou a ser estudado por volta de 2007, e já em 2015, 2016, já se conhecia bem, mas não a sua letalidade, não o estrago que ele poderia fazer, os óbitos que ele poderia causar. Sabia da sua existência, mas não se conhecia bem. Então começaram a separar os públicos, né? No primeiro momento, um dos públicos seria o pessoal da terceira idade. Depois, aqueles que tivessem uma chamada comorbidade ou uma doença, né, qualquer, diabetes, hipertensão, e vai por aí fora. Então, foi aumentando o público. Terceira idade, comorbidade. Depois eles descobriram que, ou seja, se a pessoa tem uma doença, não importa a idade, poderia ocorrer a morte. Mas depois veio uma outra descoberta. É que as pessoas suscetíveis, ainda que não tenha qualquer doença, ainda que seja um atleta, ele poderá morrer e a óbito com esse vírus, se ele for suscetível, se ele for sensível. Olhe bem. Então nós temos, na verdade, 3 grupos. Você tem o grupo da terceira idade, você tem o grupo dos que têm uma doença e você tem o grupo dos sensíveis. Aí, voltando à nossa pergunta objetivamente, aonde você se enquadra em termos das frustrações? Se é uma pessoa mais dura, mais sensível, onde você está? Ou seja, eu tenho recebido, às vezes, algumas pessoas me fazem essa pergunta. Ismael, eu sou uma pessoa sensível à frustração.
eu não consigo lidar com isso. E isso normalmente é resultado de uma história de vida. Lembre-se, nós não temos passado, nós temos história, nós temos vivência. Então, a vivência que nós tivemos, aí entra os nossos pais, amigos, trabalho, etc. Tudo isso vai nos levar, nos traz a esse ponto que nós estamos, né? E agora, com essa situação totalmente nova, totalmente inesperada, inusitada, algo que chega pode se tornar assim, extremamente crescer de uma maneira, né, igual um fermento no bolo, fazer aquilo, foi fermento além da conta, e o bolo então cai fora da forma, para dar um exemplo, né? Ou seja, porque tem algo lá atrás, tem dores lá atrás não resolvidas, com o pai, com a mãe, com outros parentes, e fica muito difícil de lidar com uma frustração nova, porque eu não consegui lidar com as frustrações passadas, com as frustrações da minha vivência. Então é importante lidar com isso, tratar, não deixar, não carregar isso. E uma das saídas para isso é perdoar. Perdoe de coração. Perdoe de todo o teu ser. E se não está conseguindo, peça a Deus para te dar graça para você perdoar. Porque você, quando perdoa a pessoa, você tira ele da sua vida. Você tira ele do seu almoço, você tira ele da sua cama, você tira ele do seu passeio. Mas se você não perdoa, a dor está ali e aquela pessoa está te acompanhando. Então, lidar com as frustrações, ou ser sensível a frustrações, é resultado de frustrações anteriores que não foram tratadas como deveria, e elas estão ali na memória. E quando surge algo, explode tudo de uma vez só, abre a memória jogando todas aquelas dores, e fica difícil lidar com aquilo. E o corpo somatiza e acaba adoecendo. Tem que ter cuidado. Excelente resposta. Agora, a gente vai emendando aqui os assuntos e vai pensando, né? Estamos num ambiente tenso. Perfeito. Certo? Nós temos aí o grupo da terceira idade, que o senhor comentou, tem As comorbidades? dos comorbidades, e agora nós temos esses sensíveis. Os suscetíveis aí. Agora, ele já está tenso, ele já é suscetível. E agora, como lidar com as incertezas diante desse isolamento, pastor? Diante dessa situação toda? Extremamente difícil. Porque os suscetíveis não sabem que são suscetíveis. Olha só o problema. Ou seja, nós, então, estamos vindo, né, de uma certeza, que nós podemos chamar assim, de uma suposta certeza, né? Voltando novamente aí ao coronavírus, né? Nós acabamos descobrindo que as nossas supostas certezas, na verdade, estavam equivocadas. Então, todo mundo acabou aceitando as incertezas. A única certeza que prevaleceu é a incerteza de dizer: não sabemos nada sobre esse micro-organismo e todos estão sujeitos a ser infectados. Isso aconteceu, né? A começar das autoridades, várias autoridades, aconteceu isso. Então, no princípio, né, autoridades médicas, especialistas, infectologistas, chegaram a chamar o coronavírus de uma gripezinha, de um resfriado, enfim, banalizaram bastante. Mas isso aí era uma suposta certeza.
hoje já se conhece bem, né? E sabe-se dos problemas que isso advém. E daí nós nos deparamos com uma verdade inquestionável. Nós não temos certeza de nada. Então, você precisa estar descansado em Deus, pois não temos o controle da situação, né? A realidade que nós vivemos hoje só vem demonstrar o quanto nós não temos controle das coisas. Então, e isso se depara na vida familiar. Às vezes, o pai e a mãe estão tão certos e convictos de que estão no controle. E muitos deles têm se assustado, pois o seu filho, a sua filha está no lar, está no quarto, supostamente estudando, supostamente pesquisando alguma coisa de interesse intelectual na internet. Mas, na verdade, está navegando em sites pornográficos, em sites que ensinam o martírio, em sites que ensinam o suicídio. E muitos pais, ao abrir, ou às vezes até ao ter que derrubar a porta do quarto do filho e da filha, porque não respondia mais, encontrou esse filho, essa filha, morto. Em alguns casos, morte com assistência da internet, morte com pessoas doentes, psicopatas do outro lado, induzindo a pessoa à morte. Então, não tenha certeza de nada. Esteja sempre atento. Duvide até de você mesmo. E haja sempre de forma proativa, preventiva, para não ser surpreendido. Pastor, o senhor tocou num assunto muito importante, que eu gostaria de compartilhar agora com quem está nos assistindo. Você, pai, você, mãe, tem acompanhado aí o dia a dia do seu filho? Tem observado o que os seus filhos estão fazendo de fato? O pastor comentou algo aqui muito relevante. O que o seu filho tem assistido no celular? O que ele tem feito nessa internet? Redobre sua atenção, pai, mãe, marido, esposa. Atente-se no seu próprio relacionamento também, ok? Fique antenado aí que tem mais perguntas aqui para o nosso pastor Ismael. Pastor, esse momento de isolamento também, a gente vê o seguinte, antes e o atual, né? Antes eu não tinha tempo para isso, antes eu não tinha tempo para aquilo, antes eu estava ausente, então eu causava uma certa saudade daquela pessoa que está me esperando, né? Da filha que me espera, da esposa que está à minha espera, do marido, enfim. É interessante que a pergunta ficou até engraçada. A tua presença me faz falta quando você falta, certo? A constante presença do outro agora tem provocado o oposto. A ausência da falta. Como que explica isso, pastor? É bem interessante isso, né? A sua falta me faz falta e a sua presença está tirando o meu controle. Isso é real. Isso é real. Eu tenho recebido, né, algumas situações e atendido alguns clientes justamente falando isso. Ismael,
estava em casa há pouco tempo, trabalhando, estudando, agitação para todo lado. E agora eu estou 24 horas com ela. Estou 24 horas com ele. Como é que eu faço? Eu não estou aguentando. Está à beira de um surto. Está depressivo, chorando. Né? Então, na verdade, e estão no mesmo ambiente, mas, de certa forma, distanciados. Porque se depender deles, se depender dela, eles vão dormir em cômodos da casa separados, sem qualquer constrangimento. Então, ou seja, a falta do outro, né, por um período, por um tempo, acaba sendo algo necessário e bom quando se encontra. Mas quando essa convivência torna-se necessária, real, imprescindível e até obrigatória, ela parece que exaure a capacidade desse ser humano, daquela convivência, e ele percebe que ele deveria mesmo estar só, que a solidão é da onde ele tira a sua força, o seu alimento. E, nesse momento, às vezes não há condição para isso. Não há espaço para isso, porque ele está ali bem junto o tempo todo, e um precisa da presença do outro. Às vezes o outro quer até ficar só, né? Porque ele precisa de um tempo para ele. Só que o cônjuge tem outra necessidade, ele precisa da presença de alguém para estar falando, para estar conversando, porque as energias e a força desse cônjuge é com a presença de alguém. E agora não tem as amigas para conversar, não tem a mãe, não tem os colegas de trabalho, então tem que ser o cônjuge, tem que ser a esposa, tem que ser o marido. Ou seja, daí a necessidade agora de compreender o outro e entender que talvez haja necessidade de dar um tempo para ele, para ela, que busca as suas energias no momento dele, um pouco de solidão. Mas também precisa dar tempo e atenção para aquele que precisa falar, que ele se renova à medida que fala, ele se encontra à medida que conversa. Quando isso não acontece, essa pessoa pode adoecer. O problema todo é esse, porque dos dois lados pode ocorrer o adoecimento. Então, é preciso paciência, compreensão e conhecer o outro e também se conhecer. E saber que não é um momento de egoísmo, mas é um momento realmente de estar de uma forma ligada, de um elo, mas compreensivo. Então, isso é real, isso está acontecendo com muitos casais, em especial aqueles casais que são namorados e resolveram, nesse isolamento, viverem juntos. Mas também pessoas casadas que só se viam à noite, já totalmente extenuados, incapacitados de qualquer contato, né? Apenas deitar-se e desmaiar. E agora tem 24 horas para estar junto. Então, fica desgastante. Então, quer dizer que este é o momento também ideal desse casal, dessa família se autoconhecerem. Sem dúvida. De talvez melhorarem ali o seu relacionamento, Perfeito. Principalmente o relacionamento conjugal entre marido e mulher. Perfeito. E até mesmo o relacionamento com os filhos, que às vezes saía cedo, chegava tarde. Sim. Correto? Este é o momento ideal para... É uma escola forçada, digamos assim? Sem dúvida.
sem dúvida que ou seja, estamos diante aí de uma nova didática e de uma nova pedagogia. E é algo desafiador, tanto para os pais como para os filhos. Temos que saber lidar com isso, e eu tenho certeza que você que está aí nos ouvindo já sentiu a pressão, já sentiu a inquietação, já bateu a ansiedade e ficou sem saber o que fazer. Mas coloque tudo isso nas mãos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ele nos diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, lance sobre ele a sua ansiedade, pois esse é um momento desafiador em todos os aspectos, né? No aspecto da saúde e no aspecto socioeconômico. Certo. Em um relacionamento, pastor, seja ele profissional, seja ele familiar, uma das coisas mais importantes que precisa ser observada, praticada, é a comunicação. Perfeito. Porque a comunicação, ela tem um poder tanto para construir quanto para destruir, de acordo com a forma com a qual você se comunica, correto? E neste momento de pandemia, de isolamento, em que o estresse já está bem aflorado na vida das pessoas, qual o impacto da comunicação assertiva dentro do relacionamento, pastor, familiar? Exatamente. Procure, com muito cuidado, ouvir atentamente o seu cônjuge. E quando eu digo ouvir, é ouvir desligando das redes sociais. Desligue o seu telefone, ou feche o telefone, desligue lá o computador, feche a Bíblia, ou seja, se concentre naquilo que o seu cônjuge está falando. Pois nós só damos valor a quem nós prestamos atenção. Ao prestar atenção, ao ouvir, ao parar para ouvir a pessoa, nós estamos valorizando aquela pessoa e compreendendo o que ela está falando. Um dos problemas seríssimos na vida conjugal é a questão da comunicação. A pessoa fala uma coisa e eu compreendo outra. Então esteja bem atento para entender o que o cônjuge está falando, pois você, quando para e olha para o cônjuge, você vai perceber que ela está falando, que a pessoa está falando verbalmente, mas está falando também corporalmente. E é preciso que você perceba o todo, perceba as emoções daquela palavra, as dores daquela palavra. Então, daí o grande significado. Muitos lares não estão se sustentando e muitos ambientes estão hostis no lar por falta de comunicação, viu, pastor? Verdade. A comunicação, tanto ela escrita, falada, expressada, a comunicação corporal, ela tem um impacto muito relevante em qualquer situação. Perfeito. Seja ele no ambiente de trabalho, seja ele no ambiente familiar. Sim. Que bênção, né? E você, meu amigo internauta, tem se identificado com essas questões que nós perguntamos aqui ao nosso pastor? Eu fiz aqui uma relação de 8 perguntas para ele. E já fiz as 8 perguntas. E ele me deixou bem esclarecido de cada uma delas. Esperamos que você aí tenha gostado também das perguntas, tenha entendido e compreendido as respostas. E vou dar aqui ainda ao pastor Ismael mais alguns minutos para ele, sem perguntas, resumir
essas perguntas, esse tema, esse momento em que nós estamos atualmente enfrentando com essa pandemia da Covid-19. Pastor Ismael, fique à vontade, o encerramento é contigo desse tema tão importante, tão atenuante neste momento que estamos vivendo. Bem, espero que essa palestra que nós tivemos aqui tenha conseguido alcançá-la, tenha atendido a sua expectativa e você desejando, né, da nossa parte até mais informações, você pode até nos contratar através da @alerebemestar e nós estaremos também prontos para te responder. E entenda que quando você descansa em Deus, confia em Deus, as coisas tendem a mudar. Por isso que o apóstolo Pedro disse, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, a sua família deverá estar nas mãos de Deus. Os seus filhos deverão estar nas mãos de Deus. Confie, descanse, e quando perceber que está perdendo o controle, não está se conhecendo, procure ajuda. Procure um terapeuta, procure o pastor da sua igreja, procure uma pessoa que você tem confiança e converse. Abra o seu coração e não tenha dúvida que Deus lhe dará a resposta. Que Deus abençoe a todos que estão aí sintonizados conosco. Que bênção, graças a Deus, glória a Deus e aleluia por essa palavra maravilhosa, por esse período que passou assim tão rápido, mas que foi muito proveitoso, pastor. Que Deus em Cristo continue abençoando ricamente, continue lhe abençoando nos seus estudos, nos seus trabalhos, e continue utilizando esta experiência que o senhor tem para levar as mensagens, levar orientação a inúmeras pessoas. Amém? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui conosco e em breve agendaremos uma nova data para o senhor estar conosco, compartilhando essa fonte de conhecimento conosco. Amém? Obrigado. A irmã Lília também é o nosso agradecimento. Nós sabemos que o público, né, este público precisa ser alcançado também pela palavra de Deus, pelas orientações, porque também são iguais a nós mesmos. Não é mesmo? Muito obrigado, irmã. Que Deus continue te abençoando. E a você, meu amigo internauta, que está aí do outro lado das câmeras, muito obrigado pela sua participação. Pastor Adolfo, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar levando esta mensagem às pessoas que estão aí do outro lado. Irmão Evandro, meu obrigado, que está aqui comigo, me assessorando, me auxiliando ali atrás das câmeras. Ao Israel, que constantemente nos ajuda aqui nas transmissões das lives. E claro, não poderia esquecer jamais de agradecer minha esposa Andréia, que com carinho tem sempre preocupado, tem sempre desenvolvido temas importantes para a gente tratar aqui com as famílias, não somente da nossa igreja, agora com essa oportunidade de fazermos live, nós estamos alcançando um público muito maior. E que esta palavra que foi ministrada aqui nesta noite possa estar aí queimando, ardendo em seu coração, e que você possa ter a oportunidade de refletir sobre ela. Ela vai ficar gravada aí nas redes sociais, você vai poder assisti-la quantas vezes você quiser. Então, que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando em seu coração. Muito obrigado pela oportunidade de deixarmos entrar em sua casa, em seu lar e levar a palavra de Deus para a sua vida. Amém? Faremos agora uma oração, encerrando então essa nossa live. Amém? Meu muito obrigado a todos vocês que estão aí acompanhando mais esta live. Deus, nós te agradecemos por este período tão maravilhoso que passamos aqui, Senhor. Por este período que estamos aqui, ó Pai, aprendendo um pouco mais da Tua palavra, Senhor. Através do nosso irmão e pastor,
psicólogo, irmão Ismael de Abreu. Pai, que o Senhor continue abençoando ele ricamente, ó Pai, querido, a sua filha, a irmã Lília, e enfim, a todos que estão nos assistindo, e que a tua palavra, Senhor, venha continuar ardendo em nossos corações, não somente neste momento que estamos a recebendo, mas que ela possa nos acompanhar todos os dias das nossas vidas. É o que nós te pedimos e desde já nós te agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém.